Todo ser carnal tem os seus olhos fixados nas coisas terrenas. Em contrapartida, o homem espiritual, ele sabe que tudo que é terreno desvanece e termina. O espiritual, ele reúne todos os seus esforços pela busca daquilo que permanece e tem fundamento para a sua alma. O homem carnal fixa as suas expectativas nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, fazendo disso seu próprio Deus. A natureza de Abraão nos exemplifica o quanto precisamos estar atentos à nossa fé, pois naquela época, antes mesmo da lei, Abraão já vivia pela fé. Ele entendeu o quanto a fé era preciosa para trazer a justificação para a eternidade. Ele era apegado a Deus e por isso queria agradá-lo. O próprio Senhor Jesus mencionou Abraão diante dos religiosos na época, dizendo que o mesmo estaria antecipadamente na visão da fé em seu próprio tempo, pois Abraão se alegrou com a vinda do Senhor Jesus e da sua obra. Diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, né? E o viu. E alegrou-se, lá em João 8,56. Devemos ter em Abraão um exemplo de fé para permanecermos na fé. Devemos buscar esse nível de fé e de confiança. É impossível dizermos que somos filhos de Abraão na fé e não copiarmos essa fé. Não devemos esmorecer no meio do percurso, mas nos fortalecermos no combate contra os inimigos da fé e contra tudo que ameace, né, a sua felicidade eterna. Então, você vê, o próprio Senhor Jesus, ele mencionou sobre Abraão, quando ele estava falando com os religiosos da época, né? Por que ele mencionou? Porque ele disse que Abraão ele viu pela fé a vinda do Senhor Jesus. E ele creu. Você vê, Abraão, ele existiu antes do tempo, né? Ele existiu no tempo da lei. No tempo em que era olho por olho, dente por dente. Lembra? Do tempo da lei. A lei, a graça, o que é? Vocês sabem a diferença da lei e da graça? Quem sabe? Não? Então deixa eu dar uma palhinha para vocês compreenderem. Na lei, todos nós tínhamos que cumprir os 10 mandamentos deixados por Deus através, né, de Moisés. O que foram a lei? A lei foram os 10 mandamentos. E quem não cumprisse os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos descritos, né, deixados, né, na lei, essa pessoa ela estava automaticamente amaldiçoada. Ela não teria salvação. Só que quando o Senhor Jesus ele veio na terra, ele nos estendeu pela misericórdia a graça, né? A fé na graça. E o que é isso? É você ser salvo por intermédio da fé, mas sem ter nenhum merecimento. Mas por causa do Senhor Jesus, quando você o aceita, entrega a sua vida para Ele, né? Como seu único Salvador. Então veja, quando Jesus veio na terra, ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Não existe mandamento que o Senhor Jesus não tenha cumprido. Por isso, ele é o sumo sacerdote da nossa alma. Ele é que tem esse merecimento, essa incumbência de entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, e interceder por aqueles que aceitaram o sacrifício dele. Quando Deus olha para nós, Deus não vê a nós. Quando você é de Deus e você entregou a vida para o Senhor Jesus, Ele vai olhar e vai ver quem? Ele vai ver Jesus, vai ver Jesus em você. Entende? Por isso que nós somos salvos, pela fé na graça, pela misericórdia. Ou seja, a misericórdia vamos dizer assim, a misericórdia de Deus é uma bênção sem merecimento.
Às vezes eu escuto pessoas falando assim, se fulano merecer ou se eu merecer. Ninguém merece nada, pessoal. Nenhum de nós temos méritos diante de Deus. Não existe méritos. Porque se existir méritos, as pessoas, elas vão achar que elas podem ser salvas pelos méritos que têm. Então, para que elas vão querer aceitar Jesus? Infelizmente, existem muitas pessoas que elas, por não matar, não beber, não fumar, não prostituir, não cometer esses pecados grotescos que existem, e elas veem, às vezes, as pessoas cometendo tantos pecados, tantos delitos, até na televisão, ela assiste, né, o jornal, aí a pessoa matou, é homicídio, estrupou, fez, aí a pessoa diz assim, nossa, ele merece morrer, ele merece isso, aí a pessoa faz até um julgamento. Mas ela mesma não aceitou ainda o Senhor Jesus. E como para Deus não existe pecadinho e pecadão, tanto aquela pessoa que está lá cometendo aquele pecado grotesco, como aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida de verdade para o Senhor Jesus, elas estão no mesmo nível espiritual. Ou seja, elas têm os corpos abertos. Elas são presas fáceis do diabo. Porque, por exemplo, essa pessoa que passa, né, que tem o corpo aberto, ela é tipo assim, santinha, vamos dizer assim, santinha, né? Ela não é aquela pessoa que é fofoqueira, ela não fala mal da vida dos outros, ela não tem mágoa de ninguém, ela é na dela, não mata, não fuma, não cheira, não rouba, ela não faz nada. Mas então ela se acha merecedora, ela acha que ela é santinha, mas ela ainda não aceitou o Senhor Jesus. Isso quer dizer que se ela não aceitou, é porque nela existe um pecado chamado incredulidade. Porque eu garanto para você que essa pessoa já foi evangelizada. Ela já teve a oportunidade de ouvir falar no Senhor Jesus. Mas ela ainda não aceitou. Por quê? De repente ela é uma religiosa. Ela adora um santo, ela adora uma santa. Ela acende velas, né? Ela é aquela pessoa que ela é uma religiosa. E na época de Jesus, não foram os religiosos que colocaram Jesus na cruz? Então Jesus, ele falou, né, sobre o pecado da incredulidade. Então não importa se a pessoa tem um pecadinho ou um pecadão. Se ela faz alguma coisa, comete um pecado grotesco, ou se ela é santinha. Se essa pessoa ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, não creu como o profeta Isaías falou, lá no livro de Isaías, né? 53, quando ele perguntou, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, o braço do Senhor, o Senhor Jesus, ele só pode ser revelado se a pessoa crê na pregação da fé, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, Jesus ele falou sobre isso, né? Ele mencionou e destacou Abraão porque os religiosos daquela época, eles diziam que eles eram descendência de Abraão. Mas como é que eles eram descendência de Abraão se eles não praticavam a fé em Abraão? Eles não praticavam as obras que Abraão praticou. Então, quando nós falamos que somos filhos de Abraão na fé, porque todo aquele que tem fé em Cristo descende da fé abraâmica, não é isso? Então, se nós temos fé no Senhor Jesus, entregamos, então nós estamos nessa linhagem. Porém, pessoal, a fé abraâmica, se nós observarmos bem a história de Abraão, Abraão, no tempo dele, em que o homem podia ter várias mulheres, em que muitas coisas eram permitidas naquela época, Abraão, ele preferiu escolher seguir a direção de Deus e obedecer a voz de um só Deus, não dos deuses. Você vê que até o pai de Abraão, que era Terá, ele tinha vários deuses, várias mulheres, não é isso? Só que Abraão, ele preferiu seguir a Deus, ele era um homem de natureza espiritual.
Então essa natureza de Abraão, espiritual, fazia com que a alma dele, o espírito dele se apegassem a Deus. Então em tudo ele queria agradar a Deus, antes mesmo de agradar a ele mesmo. Por isso Abraão, mesmo quando Sara não podia lhe dar um filho, e na época era vergonhoso um homem não ter descendência, ele preferiu se manter naquela postura, fiel a Deus, dos costumes de Deus, ser fiel a uma só mulher, do que ele quebrar aquela aliança. Mas você vê, a fé de Abraão, ele foi perseverante, confiante até o final. Em meio aos problemas, às dificuldades, às situações, às adversidades que ele viveu, ele não deixou de crer. A Bíblia fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Você tem noção do que é isso? Tem gente que diz assim, a esperança é a última que morre. Mas a de Abraão praticamente já estava sepultada. Por quê? Porque se ele fosse olhar com olhos naturais, Sara já havia perdido o costume das mulheres. Ou seja, ela não era uma mulher mais fértil, não era uma mulher que tinha as suas regras. Não tinha como engravidar, gente. Tinha como? Sara, uma mulher que não tem mais as suas regras engravidar? Então era impossível. Era impossível. E outra coisa, tanto Abraão e Sara já eram avançados em idade. Como é que o vovozinho, a vovozinha vai ter um neném? Fala aí. Isso é crer, pessoal, contra a esperança. Então, são esses exemplos de Abraão que os descendentes, nós que somos da descendência de Abraão, nós temos que ter. Porque se a pessoa diz que ela tem uma fé abraâmica e ela só crê no que os olhos dela podem ver, se ela só crê no agora e ela não consegue enxergar o porvir, a vinda do Senhor Jesus, ela não consegue enxergar que além desse mundo existe, né, uma construção feita por Deus nos céus, esperando os seus eleitos, até aqui na terra. Eu sempre ouço o pessoal falar nas pregações que se nós não tivermos fé para conquistar das coisas terrenas, que são corriqueiras, como que nós vamos querer conquistar algo que é bem mais difícil, que é a eternidade? E aí nós lemos no final, nós precisamos então lutar contra os inimigos da nossa fé. Os inimigos da nossa fé. E quem são os inimigos da nossa fé? A semana que vem eu vou falar. Quem são os inimigos da nossa fé? Por quê? Porque nós precisamos ter essa fé que confia. Nós precisamos ter essa fé que persevera. Essa fé que crê, mesmo quando as circunstâncias te apresentam que você não vai conseguir. Mesmo quando você já perdeu tudo. Mesmo quando o filho já, né, se perdeu no mundo e não tem mais jeito. Mesmo quando o médico já bateu o martelo e já disse, o médico já disse, olha, é só esperar o dia da morte. Não é isso? É quando tudo parece estar perdido. É aí que entra essa fé abraâmica. Se a pessoa não tiver essa fé, como a Bíblia fala, né? Se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque a tua fé é pequena. Porque a fé, ela é medida. Não, tem gente que diz assim, nossa, fulano tem uma grande fé. Nada, é tudo emoção. Não tem nada de fé. Tudo emoção. A grande fé, pessoal, ela só pode ser medida no momento das adversidades, dos problemas. Quando realmente tudo vai mal. Como Jó, nós falamos semana passada, não foi? Isso é uma grande fé. Quando tudo vai mal, como Abraão. Então, quando não se há esperança e você mantém a certeza de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E você olha para Ele, se apega a Ele.
Esse é o homem espiritual. O homem espiritual é o que se apega no momento das dificuldades, né? No momento em que parece que... Agora, tem gente que, igual uma vez, um conhecido nosso estava com uma enfermidade e a mãe dele era, né, de uma religiosa, e aí o pessoal chegou de uma igreja lá e disse que o Senhor estava revelando que ele ia morrer. Ora, ela creu e aceitou aquelas palavras. Mas será que se naquele momento, se ela tivesse a fé em Deus, a fé abraâmica, que cresce, como manda as Escrituras, se lançasse na fé, não iria provocar o milagre de Deus? Salvo se fosse um plano de Deus recolher aquela vida. Mas é aí que eu entro e torno a dizer. E Ezequias? Não estava pronto para morrer lá? O profeta Isaías não foi lá avisar para ele? Ó, arruma a tua casa que Deus falou que tu vai morrer. Aí ele fez o quê? Botou o rosto? Parede, invocou a Deus. Aí o profeta estava saindo lá. Volta lá, Ezequias, volta lá, Isaías, volta e avisa a Ezequias que eu vou acrescentar anos na vida dele. Não é, pessoal, que a gente vai ficar para semente, não. Nenhum de nós vamos ficar para sementinha. Mas enquanto nós tivermos vida aqui, a nossa fé, ela tem que ser essa fé abraâmica. Ela tem que ter perseverança, ela tem que ter confiança. É igual quando eu tive o Covid. 50% em um pulmão, 25% no outro, 75% de Covid. 50% totalmente tomado e 25% no outro. E foi logo no início, 13 de abril, 13 de março de 2020. E ali eu comecei com aquele Covid, fiquei uma semana em casa, depois fui para o hospital, chegou lá, o médico fez as tomografias, os exames. Olha, ela tem que internar. Usa a inteligência. Para que eu vou internar se ninguém sabe a cura? Para que eu vou internar se não tem medicamento e está todo mundo aí sendo cobaia? Para que eu vou internar? Morrer por morrer, eu vou morrer lá em casa. Só que na minha casa, eu tenho como dobrar meu joelho no meu quarto, eu tenho como, se bem que eu nem tive como dobrar o joelho, né? Porque eu fiquei praticamente num coma violento. Mas eu estava ali. E eu falei com Deus. Falei, meu Deus, olha, se é chegada a minha hora, eu já tinha usado a minha fé. Já tinha usado a fé. Então eu fiz igual a Abraão. Estou aqui. Seja feita a tua vontade. Se é o meu tempo, acabou. Se eu não tenho obra mais aqui comigo nessa terra, beleza. O viver é Cristo, morrer é lucro. A morte não é o fim para quem morre em Cristo. A morte é o começo. Então, o crente tem que parar com essa visão que morte, né, é algo ruim. É ruim para quem morre sem a salvação. Quem vai morrer sem salvação. Então, nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que sempre buscar confiar na vontade de Deus. É triste, dói, dá saudade? Dá, porque nós somos seres humanos. E a gente sente falta das pessoas quando a gente perde alguém que é querido. Mas é o Espírito Santo Consolador, como a promessa que Jesus fez, né? De consolar a nossa alma. E ele vai consolar, porque Consolador é o que tira a dor da alma. E se você pedir para ele tirar a dor da sua alma, ele vai tirar. Mas você tem que pedir. Tudo é fé. Então, ali eu fiquei praticamente naquele processo todo. Todos os sintomas do Covid, mais alguns, eu tive. Foram dores nas articulações, dores nos pulmões, febre alta, remédio tinha que tomar a cada 3 horas para poder aliviar a febre, né? Dor de cabeça infernal, a enxaqueca violenta, enfim, tudo. A tosse era horrível, a falta de ar era horrível, tudo era horrível. Uma fraqueza violenta e eu só tinha vontade de dormir. Mas Jesus queria que eu descansasse um pouquinho nas férias. Em casa todo mundo trabalhou. Nunca vi o povo trabalhar tanto igual esse período. Mas, pessoal,
Deus fez cumprir a vontade dele, porque tudo é propósito de Deus. E ali, né, foi uma oportunidade que Deus deu ao meu esposo, para quê? Para se render, para buscar ter uma vida com Deus, porque até então meu esposo não tinha se rendido ainda. Eu estava 25, 26 anos na igreja e meu esposo ainda estava na incredulidade. Então Deus criou uma situação, ele se rendeu e ali ele dobrou o joelho na beirada da cama, ele fez os votos dele. E quando ele fez os votos dele, eu fiquei curada. E Deus me curou. Não foi ninguém que me curou, foi Deus. E ali ele se batizou, entregou a vida para Jesus. Você vê que na vida de um servo de Deus, tudo é plano de Deus. Mas nós que somos de Deus e temos a fé abraâmica, não podemos deixar de confiar, de olhar para o nosso Deus. Lembra disso, que a sua alma seja apegada a Deus, como a de Abraão. Que você possa crer contra a esperança e perseverar nessa fé. Você não venha desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos, mas lembrando que Abraão não colocou o coração em nada nessa terra, nem naquilo que ele mais queria, que foi Isaque. Quando Deus pediu, ele deu. Então não coloca o coração em nada que você tem, porque nada nessa terra é seu, nada é meu, nada é nosso. Tudo que recebemos é um empréstimo para que nós possamos glorificar a Deus. E tudo que fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Nós não fazemos para o nosso ego, para o nosso ventre. Nós fazemos para glorificar a Deus. A cura que recebemos é para glorificar a Deus. O casamento que temos é para glorificar a Deus. Os filhos que temos é para a glória de Deus. O dinheiro que recebemos, a comida que comemos, tudo, pessoal. A Bíblia diz que em tudo em tudo temos que dar graças. Tudo temos que dar graças. Amém, pessoal? Para vocês que nos assistem nas redes sociais, fica aqui mais essa mensagem. Em tudo temos que dar graças. Nessa terra nada é nosso. E se temos que ter alguma coisa, a nossa herança é a fé. A nossa fé é o nosso tudo. A nossa fé é depositada em um único Deus, como ele diz nas Escrituras Sagradas, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não procura pessoas religiosas, certinhas. Se nós olharmos bem, aqueles a quem Deus escolheu foram pessoas realmente turbulentas, pessoas cheias de pecados, pessoas carregadas, pessoas que olhando aos olhos normais, para elas não tinha redenção e nem salvação. Mas esses são os verdadeiros ungidos do Espírito Santo. Então, quando a pessoa se acha alguma coisa muito merecedora, muito certinha, ela nunca vai conseguir ter essa revelação do Espírito de Deus para com a vida dela. Mas quando ela desce e se coloca como pecadora, como perdida, então Jesus poderá encontrá-la. Porque Jesus veio salvar o perdido. Quem não se acha perdido, Jesus não pode salvar. Fica essa mensagem de fé e que Deus abençoe a todos vocês.